161. Kirin Saga Capítulo 544 Batalha por Winterfell 3. Vitorioso autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. A vantagem da informação na guerra é basicamente a mais importante de todas. Se você souber de onde o inimigo está vindo, você irá emboscá-lo. Se você souber onde e como o inimigo irá emboscá-lo, você irá contra-atacar essa emboscada e virar o jogo. Surpreendentemente, essas duas situações aconteceram quase ao mesmo tempo. O Warpaz e o Winterhold estavam sob ataque daquele inimigo misterioso. Em Winterhold, foram quase os mesmos assassinos que atacaram quando ele chegou pela primeira vez. De todos os objetivos a serem alcançados, eles estavam focados em chegar à casa de Jon e sequestrar a Lina. Porque a Lina poderia adivinhar sozinha, mas o objetivo final é chegar até Jon. Este inimigo não é algum culto do dragão procurando atacar o Warlord que apoia o Dragonborn ou qualquer outro assunto. Este foi um ato de vingança contra o próprio Jon. O sangue no sonho de Alina significava guerra ou juramento de sangue e não surpreendentemente, eram ambos. Os agentes inimigos eram muitos e habilidosos o suficiente para entrar na cidade sem serem detectados. Ainda assim, uma vez dentro da cidade, um banho de sangue os esperava e era feito de aço frio e presas venenosas. Ao redor da mansão, havia agentes Daenerys suficientes do time Zero para dificultar a passagem de um príncipe da Edrico por eles. Ao redor da cidade nos becos escuros, muitas aranhas atenderam ao chamado da flauta de Julanar e rastejaram dos esgotos e das áreas escondidas. Uma flecha voou em direção à sua garganta com uma precisão aterradora, mas um flash repentino apareceu ao seu redor e mandou a flecha embora. O assassino que disparou a flecha de repente parou de se mover quando algo o pegou pelo rosto e um ferrão atingiu seu crânio. O Daedra que habitava o homem lamentou e voltou ao esquecimento quando o ferrão atingiu o centro do cérebro e de repente o homem se virou para seus companheiros com uma grande aranha no rosto. Mesmo que fossem habitados por Daedra, o que eles viram foi uma coisa dos pesadelos. Eles queriam lidar com isso silenciosamente, mas assim que tentaram cortar a aranha com a cabeça de seu companheiro, ele pulou em suas espadas de uma forma bizarra e trocou o braço de seu companheiro por sua vida. A aranha controladora da mente saltou do corpo do homem e tentou pegar um de seus companheiros, mas o alvo lutou muito e se esfaqueou com a aranha no rosto. Permaneceu nesse time e ele já estava muito apavorado para avançar, mas o Daedra dentro dele odiava a sensação de fraqueza mortal e medo. Então ele não deu ao homem a chance de recuar e simplesmente o forçou a pular do ponto alto correndo loucamente em direção ao Seamist Menor para uma flecha atingir silenciosamente seu olho. Quase todos os agentes do time Zero balançaram a cabeça vendo como seus inimigos são confusos. Eles podem ter sido possuídos por algo poderoso, mas um poder obtido sem esforço é um perigo para seu usuário e não para o oponente. Eles se orgulhavam de serem os melhores no que faziam. Ainda assim, esses inimigos estão muito longe em comparação com os que enfrentaram ali em Sartal. Eles nem conseguem ressuscitar quando morrem. Eles ouviram durante o briefing da missão que isso pode estar relacionado aos Daedra que habitam o Ost, mas essa cena foi simplesmente patética. A cena se repetiu com muitas aranhas diferentes depois. Aranhas que podem explodir em nuvens venenosas, aranhas que podem congelar seus arredores, grandes aranhas que podem morder armaduras, aranhas que cheiram tão mal como se a carne podre tocá-las queimassem a pele. Pelo que parece, Julanar tomou sua liberdade com os experimentos em suas aranhas de estimação. Lixo. Tudo lixo. Mas é claro que nem todos os inimigos eram bucha de canhão. O plano dos atacantes era atrair os seguranças para a casa de Jon e depois atacá-los seriamente. Mas essa coisa de encontrar aranhas era simplesmente irritante demais. Seres fracos e débeis foram capazes de acabar com quase 100 Daedra Trolls, a quantidade que não é fácil de fazer. Ele finalmente deu um sinal e a verdadeira força atrás dele se moveu abertamente. Desta vez, não foram apenas assassinos furtivos, mas também criaturas da noite, bem como mortos-vivos e Daedra convocados.
Deve ter levado muito tempo e muitos recursos para esgueirar cada uma daquelas pessoas para dentro do forte sem que ninguém percebesse, mas isso não é o importante. O fato de que essas pessoas estavam atacando durante o amanhecer significava que eles estavam ter algum tipo de plano. Foi para expor toda a habilidade dos melhores defensores de Winterhold ou atrair todos eles, ou eles estavam sendo arrogantes. Julnaar não pensou muito nisso agora que o inimigo estava se movendo, mas ela podia sentir a intenção assassina que eles abrigavam. Os inimigos avançaram em direção ao Seamist Manor do sul, leste e norte como animais famintos. Julnaar finalmente decidiu pular do telhado e enfrentar os inimigos de frente, mas quando ela caiu de pé, ela rapidamente deu meia volta e fugiu da cena. Soldados não abandonam seus postos tão facilmente e não havia como Julnaar, aquele que era literalmente uma dor para os operativos do culto, recuar assim. A menos. Dos lados da cena, várias latas rolaram no chão chamando a atenção dos atacantes e no próximo segundo, flash flash boom, as granadas explodiram uma após a outra, cegando aqueles que podem ser cegados e causando dano solar aos mortos-vivos. As granadas solares foram projetadas especificamente para lidar com vampiros e mortos-vivos, enquanto um pequeno número de granadas eram granadas de fragmentação de prata que prejudicariam lobisomens e vampiros. Este foi apenas o começo, já que todas as casas ao redor do Seamist Manor estavam literalmente lotadas de agentes vestidos como Dark Troopers. Todos eles abriram as janelas e escalaram as paredes próximas apontando suas bestas para os atacantes. Fogo. Era tão tolo para os atacantes pensar que, enquanto estivessem dentro de Winterhold, ninguém além das figuras poderosas ficaria em seu caminho. Eles simplesmente tinham números e usariam isso para distrair pessoas como Julnaar ou Hilda para tentar chegar a Lina. Mas não apenas as figuras poderosas não apareceram, como os defensores de Winterhold já estavam em seu plano e prepararam o contra-ataque perfeito. Mas isso importava? Dificilmente. Os atacantes vieram com a intenção de sacrificar o máximo que pudessem, desde que pudessem prejudicar o povo de João e sequestrar sua esposa. Eles pretendiam desferir o golpe de humilhação mais devastador para Jun, que é seu antagonista mais odiado. O que se seguiu foi puro caos. Os necromantes comandando os mortos-vivos lançaram corpos explosão em seus companheiros caídos que estavam perto dos defensores, tentando ferir o máximo que pudessem. Reforços que estavam escondidos nas proximidades juntaram seus atacantes e tentaram escalar as paredes e entrar nas casas, mas... Sininho, 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 armadilhas de urso. Eles estavam em todos os lugares escondidos pela magia da ilusão, mas não apenas isso. Bom, 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 eram armadilhas explosivas para ursos, como se a função original não fosse aterrorizante o suficiente. Runas de gelo, granadas solares, armadilhas de urso explosivas, tiros de janelas. Era como se os defensores de Winterhold não fossem um exército legítimo, mas sim um bando de bandidos. Na verdade, os Dark Troopers foram treinados em situações urbanas e de campo aberto, tornando-os uma força mortal que aumenta individualmente em poder quanto mais se juntam, e os Dark Agents são elites entre os Troopers. Sua coordenação surpreendente condizia com a força mais poderosa do norte. Os atacantes ainda mantiveram a estratégia de números e, embora muitos pensassem que não funcionaria, na verdade estava funcionando. Eles conseguiram empurrar os defensores por um bloco e se adaptaram às armadilhas e seu padrão. Mate todos eles. No entanto, nas costas, uma estratégia de defesa inesperada se mostrou. Os Dark Troopers com um bando de Firemanes e Moonblades liderados por Hilda Firemane atacaram os atacantes pelas costas, mesmo com sua desvantagem de número e mobilidade. Hilda estava mais imponente do que nunca, segurando um machado tão alto quanto ela, girando e tingindo o fundo com sangue. Seu frenesi começou no momento em que ela viu sangue suficiente e continuou brutalizando os inimigos em um ritmo próprio, enquanto o resto seguia seu impulso. Esta mulher é verdadeiramente brutal, digna do nome Blood Hilda. Mesmo com sua experiência tardia com a maternidade e tornando-se mais dócil agora que se estabeleceu em Winterhold,
Velhos hábitos pareciam difíceis de morrer ao vê-la transformar os inimigos em pedaços de sangue artístico. Seu poder destrutivo por si só não era suficiente. Infelizmente, os inimigos poderiam facilmente escapar dela ou tentar atacá-la por trás. Mas neste momento, outra figura apareceu no Chalidor Plaza. Segurando uma lança e lutando como uma máquina, Isa desceu de sua casa com uma raiva feroz, matando e perseguindo todos os inimigos que via. Boiá! Isa gritou para os da Edra, e no coração congelado de Esquirim, os ventos quentes do Saara foram convocados, conjurando uma tempestade de areia que cega os inimigos. O número de guerreiros da classe monstro em Winterhold não era algo que alguém esperaria. Isa, Mirren e Miranda são estranhos e nunca apareciam com tanta frequência, então foram uma surpresa completamente indesejável. Os Dark-Troopers são conhecidos por serem poderosos no campo, mas não tão ágeis quanto os gatos, lembrando os atacantes dos Black Pigeons que bisbilhotam ao seu redor. Até mesmo os Firemanes e suas bestas estavam presentes, e os membros da geração mais jovem mostraram um potencial chocante. A luta atingiu seu clímax com as duas partes na garganta uma da outra. Os residentes normais de Winterhold foram evacuados para os outros distritos da cidade onde é seguro, e o Jarlathor apareceu em um esquadrão de seus guardas e bloqueou as estradas. Quando os atacantes queriam usar os residentes de qualquer casa como reféns, eles descobriam que um bando de Dark-Troopers ou alguns Firemanes os esperavam lá dentro. Como essas pessoas estavam tão prontas? O líder dos atacantes nunca soube. O plano que foi dado a ele por seu líder, o chamado Emer, agora se foi, e apenas a morte aguarda seu bando se eles ficarem mais longe. Eles ainda podem recuar, podem muito bem. Relutante e amargo, ele pediu uma retirada, mas em seu coração ele acreditava que um dia aquelas pessoas arrogantes de Winterhold saberão retornar ao seu lugar assim que virem o verdadeiro medo. Eles tremerão de pavor quando as cabeças dos Firemanes e os Dares são pendurados em estacas e exibidos nas paredes e telhados. Este dia será o dia em que os verdadeiros donos de Winterhold retornarão. Ele se virou para o céu e rugiu para Winterhold ouvir. Guarde minhas palavras, Winterhold. Suas cidades serão expurgadas, suas casas serão queimadas, seus homens serão massacrados, seus filhos seremos jogados no mar, suas mulheres serão nosso brinquedo. Um dia voltaremos e expurgaremos isso. Terra imunda sob Blood saiu. O clã Blood saiu nunca morrerá. Ele disse sua peça com todo o ódio do mundo. Ele ficou satisfeito quando a luta parou depois de ouvi-lo. Ele sorriu e pegou um pergaminho de teletransporte para se retirar. Mas uma linda mulher apareceu. E quando uma mulher tão bonita aparece, ele percebe que o que quer que tenha falado agora não foi o que fez a luta parar, mas foi ela quem fez o coração dos homens e mulheres bater mais forte. Ela é tão bonita quanto a palavra bela pode chegar. Ela é alta, digna e carrega o ar da pessoa mais nobre que alguém já conheceu. Uma dama. Não, a senhora. A rainha de Winterhold, a bruxa vermelha da lua carmesim, Alina Dare. Sua cabeça era coroada por uma coroa real feita de mitril e ela segurava um cajado. Tanto a coroa quanto o cajado eram itens de grande poder. Os agressores sabiam o que fazer com essa mulher que simplesmente saiu pela porta da frente de sua casa. Pegue ela. Segurá-la. Aponte os pergaminhos de teletransporte para ele e envia com eles. Ela é o alvo que eles procuram. A fraqueza de João Dare. Alina olhou para eles com aversão absoluta, mesmo sendo criaturas da noite e adoradores da Edra. O olhar em seus olhos os pegou por dentro e os tirou de qualquer chance de redenção. Não há como voltar atrás ou qualquer tipo de salvação para suas almas depois que eles foram despojados de qualquer forma de misericórdia divina apenas por irritar aquela mulher. Ela é a favorita de Kine, Kine que carrega as almas para a vida após a morte. Agora Kine não os carregará mais. É um destino que eles assinaram quando condenaram suas próprias almas, mas agora, sua condenação se tornou eterna. Eles sabiam de tudo, mas não podiam mais hesitar. Ela tem que ser levada, não importa o divino que eles irritem ou que maldição eles conjurem. Eles se aproximaram dela, ela suspirou. Você se atreve? Ela falou. Atreve-se. Uma palavra irritante, de fato.
Eles queriam amaldiçoar aquele nome que arruinou seu clã, mas ira de Alina veio mais rápida. Ela está realmente enfraquecida. Gastou muito de sua vitalidade para descobrir seus planos olhando para o tempo. Ela colocou sua vida em risco para poder encurralá-los em um momento como este. Encurralá-los? Sim. Ela sozinha estava segurando suas vidas em suas próprias mãos. Ela não usava um cajado ou diadema para lançar magia. Na verdade, ela nem usava magia. Ela não desembainhou suas lâminas mortais. Ela estava apenas de pé com suas roupas de casa coberta por um manto de pele que acrescentava dignidade à sua aparência e em sua mão livre segurava um control tablet, uma daquelas telas de luz feitas por John. Ela tocou na tela e as imagens apareceram. Depois adicionou alguns toques e deslizou pela tela antes de adicionar um toque final. Ninguém sabia que tipo de loucura ela acabou de fazer, mas logo depois, eles descobriram que tipo de horror ela invocava. Ela sorriu em zombaria. Agora. Olha o que você me fez fazer. Uma vez que os Firemanes e Dark Troopers. Basicamente, uma vez que todos de Winterhold viram o que acabou de acontecer, eles abandonaram seus postos e fugiram sem nem olhar para trás. Sinistro. Nem mesmo perto. Sons mecânicos foram ouvidos por toda a cidade quando pilares e estruturas aleatórias começaram a se transformar como se fosse uma ruína do Emer ou uma máquina mecânica. A próxima coisa vista foram essas estruturas se abrindo e pilares de aparência estranha aparecendo em seu lugar com orbes em eles. BZZZT Alina simplesmente se virou, pois todos os invasores da cidade estavam agora sob a misericórdia do sistema de defesa das torres Tesla. É isso mesmo. John equipou o centro da cidade com um sistema secreto de Tower Defense conectado diretamente ao seu painel de controle. Tipo, se ele consegue, por que não? O Warpath estava prestes a cair para o mesmo caos que o Winterhold. A única diferença é que os defensores de Winterhold foram os que atacaram nesta situação e que espetáculo foi. Primeiro, um homem grande caminhou em direção ao Warpath sozinho segurando nada além de uma lâmina katana. Ele ficou no meio das estradas detectando todos os presentes ao seu redor e lentamente desembainhando a lâmina. Foi estranho para os emboscadores estacionados no caminho, pois esperavam que um exército passasse. Eles estavam preparando suas flechas, armadilhas e grandes pedras rolantes para dizimar completamente os Dark Troopers, mas apenas um homem apareceu e não qualquer homem, foi o próprio Rei das Cinzas. Os emboscadores consistiam em muitos clãs caídos que foram destruídos por John Dari, os Firemanes e seus aliados. Eles sabiam quem é John Firemane e sabiam muito bem o perigo de enfrentar um Dragon Knight. Ele agora está parado no meio de sua armadilha no ponto mais alto de Warpath próximo ao altar de Arcaia e todas as flechas e lâminas foram apontadas para ele. Ainda assim, parecia que eram eles que estavam sendo emboscados. Era uma situação do tipo quem se move primeiro morre primeiro. John estava calmo, muito calmo. Ele parecia uma versão envelhecida de seu filho com uma barba maior e rosto sonolento. Mas o mesmo dominador estava lá quando os dois estavam prestes a fazer algo imprudente. Sua intenção de matar era densa e combinada com suas chamas abrasadoras. Ele lentamente soltou sua aura com um mero zumbido em vez de chorar um kiai. Uma manifestação. A forma mais elevada de aura. A princípio, a aura de Jonrad era elemental, uma aura flamejante. Em seguida, mostrou sua forma avançada afetando a terra abaixo dela em lava. Finalmente, Ash se espalhou da terra derretida sob seus pés e envolveu a área ao seu redor com o que poderia ser visto como nuvens formando uma imagem de um homem cujos olhos eram vermelhos flamejantes segurando inúmeras lâminas. O Rei das Cinzas. A ilusão que se manifestava em torno de Jonrad era seu espírito de batalha, sua singularidade como guerreiro e seu caráter como homem. Essa ilusão de manifestação foi a maestria mais alta que um mestre de aura pode alcançar e Jonrad tem um lugar garantido na lista daqueles que podem manipular seus arredores com sua respiração e aura. Ataque. Não havia mais margem de manobra para enfrentar este monstro. Um sinal foi dado para o ataque e todos os emboscadores se mostraram em suas armadilhas, mas de repente,
Wolf Jonra desapareceu como se ele não estivesse lá para começar. Rendam-se ou nenhum de vocês sairá daqui vivo. Um grito veio do alto da montanha quando os emboscadores descobriram repentinamente que estavam cercados. Era difícil imaginar como isso aconteceu, mas Jonra parecia nunca ter estado em Ainwar Pass para começar. Ele ainda estava descendo a montanha, mas simplesmente usou uma técnica furtiva para copiar sua aura em algo que se parecesse exatamente com ele e deu a ela um pouco de seu poder para induzir sua aura nos arredores. O ex-espião não era apenas bom em esconder sua presença, mas também em criar miragens vivas e distrações para fazer o inimigo cair em suas próprias armadilhas. Enquanto sua aura mirage distraía os emboscadores, o Fury e Dire Troopers escalaram a montanha para obter vantagem em terreno elevado e os reforços chegaram de Sartau. O que aconteceu a seguir foi mais uma defesa desesperada do que uma emboscada. Atrás dos Troopers, Jonra tinha uma tela de luz que usava para enviar um pedido de reforços e também trazia instruções de Alina. Parecia que a cidade de Winterhold estava protegida e tudo o que restava eram os emboscadores aqui naqueles que atacavam o Forte Felhamer. Durante a luta, Jonra observou o Fur que lutou contra um grande homem possuído por um Daedra, aparentemente o líder de toda a força de ataque. Com as pessoas aqui finalmente sendo massacradas e presas pelos Troopers, Winterhold emergiu vitorioso contra a força que queria destruir sua segurança. Ou então eles pensaram: claro, as coisas não podem ser apenas Soul e arco-íris. O Blood Sails Clan, o clã que atormentou Winterhold por anos com seus piratas Bloodworkers, parecia ter sobrevivido ao Pirate Purge nas mãos de Jondare 3 anos atrás. Não apenas isso, mas eles também combinaram suas forças com os inimigos de Winterhold e os Firemanes. Eles estavam trabalhando para o culto do dragão e estavam decididos a se vingar. Quando todos foram derrotados, quando suas forças em Winterhold e Ainwar Pass foram destruídas, eles não desistiram e pediram sua carta de fim de jogo. De uma montanha solitária, um homem ficou em seu pico e gritou para o céu. Seu grito não foi ouvido como tum, mas teve um eco e fez aqueles que ouviram tremerem de medo. O que respondeu a um grito tão sombrio foi um rugido estrondoso que quase partiu os céus. Os céus foram cobertos por duas asas enormes enquanto uma criatura aterrorizante circulava em torno de Sartau. Um dragão. Kirin Saga capítulo 545 Dragão e a Torre. Um dragão no céu. Quase todos no porão ouviram o poderoso rugido do Duvá que abalou seus corações e almas. Escaneando o céu para a esquerda e para a direita, as pessoas finalmente viram a besta sombria. Muito acima, havia um dragão deslizando sem esforço entre as nuvens enquanto testemunhava tudo o que acontecia em Winterhold. Um sentimento de raiva o levou a rugir quando todos os Daedric Minions, vampiros e lobisomens que ele criou ao longo dos últimos meses foram completamente destruídos em sua primeira vez no ataque. Nakinax, Ferocious Cruelty, foi um dos dragões mais odiados da Primeira Era. A atitude dele e de seu padre em relação a seus seguidores tornou as histórias mais trágicas na época em que os dragões governavam os homens. Até o Ailey poderia aprender uma ou duas coisas com Nakinax e seus métodos. Oficialmente, Nakinax era um seguidor de Onikendrog, o estrategista do culto do dragão, e sua missão era treinar tantos adoradores quanto pudesse para aterrorizar a resistência durante a Guerra do Dragão usando sua magia de escravização da Edric Minion, na qual ele era o melhor. Ele também era um dos dragões que conseguia coletar informações de forma eficaz, desde que permanecesse escondido nas nuvens. Mas ele foi humilhando, totalmente desonrado pela exibição vergonhosa que acabou de testemunhar em Winterhold. Tudo o que seus seguidores planejaram foi visto e combatido da maneira mais irritante possível. A facção de Winterhold não era apenas capaz, mas profunda e misteriosa. Num momento os seguidores atacam, no momento seguinte algumas aberrações da natureza aparecem e desmancham todos os planos. Parecia que, como se o Winterhold estivesse preparado. Não apenas 1 ou 2 dias de preparação. É o trabalho de muito tempo de calcular e cobrir todos os ângulos corretamente. Vampiros foram abatidos por armas anti-vampiros. Lobisomens foram atordoados por explosivos.
Daedric Minions foram expurgados por estranhos poderes. Quem no mundo viu tudo isso e planejou isso? O pavio curto de Nakinax estava finalmente levando a melhor sobre ele enquanto ele rugia e mergulhava de nariz em direção a Interhold, exatamente em direção a Sartau. Pode-se imaginar como as pessoas ficaram assustadas depois de ver a besta descer do céu assim. Sartau, a joia da coroa de Unterold, enfrentava um perigo que não havia testemunhado antes. Os cidadãos que espiaram fora de suas casas gritaram porque nunca sabiam como isso iria acabar. Tan e João está em uma viagem, o porão está um caos, a guerra está acontecendo lá fora e agora, um dragão. Orações eram tudo que a maioria das pessoas podia fazer, mas essas malditas orações eram o que um dragão como Nakinax mais gostava de ouvir. Ele ficaria com orgulho e alegria enquanto os vermes mortais rezam para seus divinos por ajuda antes que ele devore todos eles. O que acontece a seguir a seu jogo favorito? Ele desce em um assentamento, destrói o sinal mais óbvio de supremacia humana naquele lugar, então começa a cuspir fogo e perseguir os humanos até sua morte. Ele pode ver tudo acontecer agora que o povoado está ao alcance de seu grito. Ele pode ver suas fogueiras devorando esses prédios. Ele pode ouvir os vermes mortais gritarem e uivar. Ele pode saborear sua carne tenra em sua boca. Ele só precisava derrubar aquela torre que ficava no meio da cidade em oposição aos céus. Quão irritante era a torre, que foi construída por aqueles vermes mortais, para um dragão. É como se os mortais esquecessem seu lugar e passassem a se imaginar alguma coisa. Nakinax se destinou após o mergulho de nariz para voar direto para Daritoeu que ficava no meio de Sartau e jogá-la no chão. A seção mais alta da torre sozinha pode cair e enterrar completamente uma parte da cidade sob os escombros. Acovardem-se de medo, mortais. Ioltorushu. A poderosa besta soprou suas chamas abrasadoras e bateu na torre com todo o seu corpo enorme. O mundo tremeu com o choque. E tudo ficou escuro. Foi estranho, esquisito e muito confuso. Ninguém sentiu isso, viu essa escuridão, exceto o dragão Nakinax. No entanto, se alguém o testemunhasse, eles estariam compartilhando uma confusão total. Ele realmente estava voando agora e colidiu com a torre Dari com a intenção de derrubá-la sobre as cabeças desses vermes mortais. Mas, por que essa torre ainda está de pé? Além disso, porque um dragão como ele está deslizando lentamente para fora da parede lisa da torre. Ele mal conseguiu recuperar os sentidos pouco antes de cair no chão na base da torre. Os mortais muito fugiram e ninguém estava olhando. Absolutamente nenhuma alma estava por perto. Nakinax abriu os olhos vendo o mundo de uma nova perspectiva enquanto estava deitado de costas apenas pensando. Como isso deu errado? Ele pensou. Ele olhou para a torre que era claramente grande, mas como um edifício poderia ser tão resistente? Nakinax pode nunca saber, mas sentiu um choque genuíno e medo do desconhecido. Se é algo que um dragão não pode destruir, então é algo que pode destruir um dragão. Pela primeira vez em muito tempo, um dragão, um ser capaz de cavar montanhas e secar rios, percebeu sua própria fragilidade. Em uma imagem de desgraça, Nakinax empurrou-se contra o chão e fixou sua postura corporal. Em seguida, rapidamente abriu suas asas e tomou o céu sem nem olhar para trás. Salvando-se um pouco do rosto, ele não se virou e continuou voando antes que alguém percebesse o que aconteceu. Então, novamente, o que há de errado com aquela torre? Ah! Irmão Jun, você é astuto. Foi apenas uma ideia. Irmão Knut, eu realmente não faria uma coisa tão imprudente. De fato, time Magic é perigoso. Todo o conceito de congelar um objeto a tempo de torná-lo indestrutível usando um Elder Scroll bem, é genial, mas não o tipo certo de gênio. Ah! Entendo. Entendo. Como eu disse. Por favor, não faça isso. Eu disse que não vou. Você não vai. Não significa que você não tenha feito isso, certo? Eu disse que não vou fazer isso. Relaxa, cara. John disse enquanto escondia o rosto com o copo engolindo todo o seu conteúdo. John Dari. Nós somos colegas de quarto há 2 semanas.
Eu sei que você está tramando algo quando você simplesmente tenta fazer isso silenciosamente como uma pergunta. Daí filho. Você está ficando bom nisso. Pelo amor de Kine. Knut não pôde deixar de massagear as têmporas e olhar para John com uma cara cansada. Apenas me diga. Vendo Knut encurralá-lo, John também baixou os ombros e falou. Então, construí este grande e belo edifício no meio da minha cidade e é realmente um edifício tremendo. Você vai adorar se ouvir, pode vir e visitar. Oh, desculpe, você é um monge, não descer, quase esqueci. De qualquer forma, o prédio é construído em um bom ponto de foco mágica que eu pessoalmente instalei. Ele possui circuitos internos de fios Geimer, que são excelentes condutores mágicos. Esses circuitos funcionam como script de encantamento dentro de um artefato e canalizam toda a magia gerada para o coração do encantamento que precisa de um Elder Scroll para funcionar. Você está louco. HMM. Não combinamos no segundo dia que estive aqui? Misericórdia de Kine. O que tal abominação pode fazer? Não é uma abominação, é uma torre de música. Ela literalmente pode interferir com o tecido da realidade. Imagine isso, a torre pode se congelar no tempo, o que cancela qualquer entrada que tente alterar. Ela não envelhece, pode e não pode ser destruído literalmente por nada. O interior está isento do efeito temporal, mas ainda posso aplicá-lo. Pode até produzir e cancelar sinais tonais, como criar uma orquestra incrível que bufa a todos ou cancelar temporariamente a música do mundo, tornando-a impossível usar magia. Mas essas são apenas as funções básicas, você sabe. Ainda assim, posso ter criado a fortaleza mais indestrutível do mundo que se parece com o farol lendário da minha vida passada. Divinas. Eu sei, certo? Mesmo eles não podem me tocar lá. O único problema é que eu preciso descobrir como fazer aquele teleporte da torre. Verdade seja dita, nunca imaginei que o YH Temple fosse um lugar de conhecimento e sabedoria tão infinitos. E pensar que vocês sabem sobre a magia perdida e todo esse jazz. Se eu soubesse, teria ignorado aqueles malditos trabalhos e se escondeu aqui em vez disso. John, não. Apenas não. Irmão Knut. Espere. John observou enquanto Knut saía da zona mufled que ele criou para eles falarem. Fazer barulho em Iglogar é proibido para que os adeptos abafem uma área e conversem nela para não causar nenhum distúrbio aos mestres. John e Knut eram muito falantes e tinham grandes talentos em magia cada um. Sendo um dos prováveis candidatos a alcançar o domínio do caminho da voz nos próximos 20 anos. Knut sabia muito sobre a magia tonal e outras formas antigas das artes arcanas. Acontece que os Greybeards eram especialistas em mais do que apenas o Tum, pois parecia que eles estavam mantendo e registrando percepções de suas próprias maneiras de lidar com magia e tinham estudos extensivos nas artes arcanas. Tipo, o que um monastério cheio de monges sentados no ponto mais alto de um mundo cheio de magia faria de qualquer maneira. Embora esses estudos fossem todos profundos, eles serviam apenas ao propósito de adoração e meditação para entender melhor a verdade sobre o mundo e os divinos. Para mortais não Dragonborn, entender uma única palavra de poder significava mergulhar nas investigações mais profundas que cercam essa palavra e compreender plenamente todos os seus conceitos. Se o mestre da voz pode gritar fogo, então ele passou anos estudando as leis da chama e a melhor maneira de fazer isso é estudar a magia da chama. E assim por diante. A razão pela qual John e Knut se deram bem em relação a estudar juntos foi por causa de como os dois se encontraram em muitas teorias e John compartilhou uma grande quantidade de conhecimento com Knut, fazendo com que este o colocasse em alta consideração durante os últimos dias. Mas Knut logo descobriu a terrível verdade sobre a aptidão de John para desastres, como fazer uma super-arma na forma de uma torre no meio de uma cidade ou fazer navios que navegam sem velas. Deixar John por alguns anos nesse momento pode acabar com ele desenterrando outro coração de Lorcan ou reconstruindo um novo nome de um. Seguindo o comportamento caótico e neutro de John, ele pode causar muitos problemas, mais do que já causou.
Knut queria persuadir o Dragonborn a manter sua missão de salvar o mundo e abandonar suas ideias perigosas, mas Jon era muito liberal em sua busca pelo poder. É por isso que Knut deu a Jon alguns livros sobre os dragões, a fim de impedi-lo de olhar para as coisas perigosas. Por acidente, Jon se interessou muito por esses livros originários de Elsewhere, Argonia, Valenwood e Somerset. Eles falaram sobre os dragões e sua verdadeira relação com Akatoshi. Notas do autor: este pedaço de lore é novo e veio com a expansão Elsewhere. Explica muito sobre a natureza de Akka. É puramente de uma perspectiva Khajiit, mas vou explicar da melhor maneira possível. Vou deixar meu entendimento entre colchetes. Tudo começa com Akka, que é o primeiro gato, filho de Anu e Fadomi, Anu e Padomai, quando ainda eram apaixonados. Akka é naturalmente Akka, que também é Auriel, o Eu vem a Edra, pois todos eles vêm primeiro. A partir deste ponto, a história salta para a parte em que Auriel, Akka, queria que Anu devolvesse ele e os outros espíritos a Étereos depois que eles caíram na mortalidade. De acordo com o mito Khajiit, Anu, diz a Akka para vagar pela terra e encontrar o amor, divindade, assim como Anu e Fadomi fizeram uma vez. A partir desse ponto, Akka atravessou a existência e explorou os muitos caminhos, os 6 caminhos, métodos de imortalidade. Durante isso, ele andou por aí e acasalou, fez amor, com a mãe Mamute do norte, a rainha das dunas do oeste e a serpente alada do leste, principalmente figuras que existiam em Atmora, Yukod e Akavir, antes de finalmente ir para o sul, provavelmente onde existia Aldmeris. Deste acasalamento, sua prole foram muitos espíritos. Ainda não são dragões. Depois que Akka foi para o sul, a história muda para os eventos da transcendência de Auriel, quando ele ascendeu ao céu em plena observância de seus seguidores, para que pudessem aprender os passos necessários para escapar do plano mortal. Auriel parecia ter mostrado a seus seguidores um caminho para ascender e manteve o resto em segredo, especialmente o Psijic Endeavor. Lá quando Akatoshi, apareceu pela primeira vez após a ascendência de Auriel. Ele veio como Akoshi e deu aviso sobre as coisas que Akka havia feito ao longo dos muitos caminhos. Akoshi e seus fiéis deveriam cuidar dos muitos filhos de Akka, pois eles são terríveis e gentis. Parecia que o desaparecimento de Aldmeris foi consequência da ascendência de Auriel, portanto, o continente dos elfos foi perdido para sempre, mas é apenas uma possibilidade. O texto também revelou um detalhe bastante interessante de que, de acordo com os elfos, Auriel, Akka, concordou com o plano de Lorkhan de criar o plano mortal somente quando foi prometido que ele se tornaria rei do novo mundo. É claro que Auriel e os outros membros do Elven Panteão se sentiram traídos com a mortalidade, mas isso explica que o desejo de Auriel de governar foi provavelmente algo que os dragões herdaram dele. Houve também um evento interessante que aconteceu entre a prole de Akka e Akoshi, que os levou a se rebelar e separá-lo. Dragão Briak, Kinaret ou Kini, interveio e reuniu Akoshi de volta ao longo dos muitos caminhos. O evento foi traduzido de uma maneira diferente no mito argoniano de que Akatoshi, tinha uma sombra, Lorkhan, que foi o que levou à criação do mundo e conforme o mundo se expandia, alguns espíritos, descendentes de Akka, vieram para Akatoshi, com fome, então eles o despedaçaram e o comeram. Depois de fazer isso, eles começaram a desenvolver presas e asas, tornando-se dragões. Com a intervenção de Kinaret, Akatoshi foi adiado mais uma vez e o time Briak, que pode ter sido causado por causa dos dragões, terminou. Kinaret também aprendeu muitas coisas ao longo dos muitos caminhos sobre o que Akka fez e o que ele provavelmente não queria que fosse revelado. Apesar dos dragões serem filhos de Akatoshi pode ter datado a maioria deles, mas como ele era mas só passaram a ser dragões depois de comê-lo. Uma coisa a observar sobre esses eventos é que eles não aconteceram de maneira ordenada. Eles foram eventos tanto da Era do Amanhecer quanto da Era Merética, quando o tempo não era linear. Então é impossível dizer se tudo isso aconteceu antes da convicção de Lorkhan ou não. Jon fechou os poucos livros enquanto os copiava através do sistema e começou a escrever em um novo caderno intitulado como Titmelili, Vol.2.
de John Dare, um estudo multicultural sobre a Era do Amanhecer e Dragão e Homem. Por que não escrever um livro durante uma crise do dragão? Parecia uma ideia perfeita para John naquele momento. Mas aquele não era um momento para escrever livros. De alguma forma, ele podia ouvir muito barulho vindo de Winterhold e os Greybeards estavam prestes a lhe dar uma tarefa. Bagagem. Quero dizer, Lydia. Guarde nossas coisas. Droga. Estou começando a parecer meu tio. Kirin Saga capítulo 546. Você não é meu inimigo. Era realmente barulhento na direção de Winterhold. Os Greybeards pareciam incomodados com isso e o mundo não parecia capaz de ficar quieto por 2 noites seguidas hoje em dia. Então, você satisfez sua curiosidade, Dragonborn? Arnanger perguntou. Satisfeito? Quase. Cada resposta que recebo abre caminho para centenas de perguntas. John respondeu enquanto devolvia os livros a Knut, que estava parado ao lado. Paciência, Dragonborn. Muito conhecimento pode ser tão prejudicial quanto muita ignorância. Muita curiosidade pode desviar seu caminho, como aconteceu com os anteriores. Disse Arnanger. De fato, de fato. Knut concordou fortemente ao tentar aconselhar John. Concordo. John concordou relutantemente, afinal, a curiosidade matou o cachorro. Não era o K. Knut falou algo blasfemo, mas logo notou John olhando para ele com os olhos arregalados. Não ousaria. Knut sorriu ironicamente, pois não estava mais incomodado com a atitude de John. Como um adepto de Ingrogar e um discípulo dos Greybeards, ele não deveria se importar com a bizarrice sem fim de John e manter para si mesmo. Ele pode ter gostado de John como pessoa, mas questionou sua ética como escolhido. Ainda assim, um Dragonborn é uma pessoa que altera o curso da história e ele é apenas um monge eremita. Desejo-lhe tudo de bom nas provações que virão, Dragonborn John. Obrigado, irmão Knut. Eles se cumprimentaram porque sabem que podem não se encontrar por algum tempo depois de hoje. Então, você aprendeu tudo o que podemos ensinar, Dragonborn? Você está pronto para sua última prova? Arnanger perguntou a John. Eu sou. Recupere o chifre de Jurgen de Kaler, nosso fundador, de sua tumba no antigo templo de Ustengrav ao norte de Amarsh. John pensou por um segundo e recuperou um item de seu anel que arregalou os olhos do velho mestre Arnanger. Esse chifre de Jurgen de Kaler é semelhante a este chifre? John perguntou. O chifre carregado nas duas mãos de John era gigantesco, quase tão alto quanto ele. Isso fez com que o Knut calmo e controlado deixasse cair o queixo e mestre Arnanger prendesse a respiração. Tanto poder. Isso não é comum. Arnanger verificou o chifre de perto e acenou com certeza, um chifre de dragão. Nenhum dragão comum nisso e nenhum chifre comum também. É um chifre mortal de fato, assim como o chifre de Jurgen de Kaler. De onde você conseguiu esse chifre, Dragonborn? A pergunta de Arnanger foi um pouco problemática, mas sabendo que este lugar é protegido por Kine, John poderia escapar de um segredo. Eu o tirei do cofre do culto do verme quando lutei contra eles em Amerfeu 1 ano atrás. Este chifre de dragão é um lendário, chifre de Jadari. John admitiu. Arnanger assentiu, pois percebeu que John não estava mentindo. O sagrado tesouro nacional do povo Gato do Sul. Não sou especialista em política, mas um tesouro como esse pode começar uma guerra com Elsewhere. Verdade, mas os Khajiit estão com o Dominion de qualquer maneira. Se há alguém que tentará reivindicar isso, seria o abominável Tamor. Não posso deixar tal coisa cair em suas mãos. Além disso, Mani Topaz é um problema pessoal. Amigo, e posso convencê-lo a emprestar a buzina. John disse. Se for esse o caso, não tenho mais nada a dizer. Mas mestre Arnanger, o que você quis dizer quando disse um chifre de dragão imortal? John perguntou. HMMM. Você conhece as habilidades de um chifre de dragão, Dragonborn? Arnanger perguntou. Eu estou ciente. Um chifre de dragão é um artefato encantado com a antiga magia tonal que, quando soprado, cria uma forte onda sonora que pode explodir os dragões, mas eles se estilhaçam após alguns usos. John disse. De fato.
Há uma diferença entre um chifre de dragão normal e um imortal. Os normais quebram. A técnica para fazê-los se perdeu em Tlariel, mas se originou dos selvagens de Akaviri e sua magia marcial, que também foi feita por técnicas tonais. Por outro lado, um chifre de dragão imortal é um chifre dado voluntariamente por um dragão a um imortal e encantado pelos próprios dragões. Jadahi e Jurgen de Kaler foram os únicos mortais conhecidos a receber tal honra. João acenou com a cabeça enquanto contemplava como o mestre Anger elogiou o dragão e mostrou uma pitada de desdém pelo povo Akaviri. Sangue ruim existia entre os Nordes, os dragões e o povo Akaviri, mas quase nenhuma história sobreviveu nos livros de história de hoje sobre tais assuntos. Então, mestre Anger, este chifre será suficiente para terminar a última prova? João perguntou com uma cara astuta. Dificilmente. O chifre de Jadahi é realmente algo grandioso, mas o chifre de Jurgen de Kaler é um símbolo para o Alto Rogar. É isso que você deve recuperar. Tudo bem. João disse enquanto guardava o chifre que ele tinha. Ele não tinha certeza se deveria passar primeiro em Riverwood para pegar o chifre do suposto ladrão que o roubou ou apenas ir ao Enterod e perguntar se eles pegaram o ladrão ou não. Ele então decidiu ir ao Enterod e verificar o que estava causando barulho ali. Então, acho que é um adeus até eu receber o chifre, mestre Anger, irmão Knut. Lembre-se do Dragonborn, permaneça fiel ao caminho da voz. João desceu a montanha, guardou as vestes simples do templo que costumava usar e vestiu sua armadura e armas. Por enquanto, Alina, Julanar e Ulfur deveriam ter estabelecido uma posição em 3 das 4 facções em Skirin. O que restava era Dark Brotherhood e ele não deixaria ninguém querido para ele lidar com assuntos relacionados a citis diretamente. A Dark Brotherhood é um culto de citis no qual Nurina era uma sacerdotisa. Ainda assim, o culto de citis é o mais misterioso porque cada membro dele tem sua própria maneira de lidar com a maneira como eles adoram citis. Por exemplo, Nurina adora citis por arte e criação. Ela pode não se parecer com o tipo, mas Nurina acha que transformar uma página em branco em uma obra de arte é a maior mudança que existe. Outros gostam de mudar a vida para a morte ou mesmo para a morte viva. Outros procuram criar novos absurdos como o que aconteceu com o irmão de Isa, Zayn. No final, apenas ele lidaria com a Dark Brotherhood, pois sabe exatamente o que é o mais adequado para uma linha de missão tão importante. Mas, como estragar tudo foi ideia de João. Muitas variáveis dependem de suas ações, como a vida de Vitória, que ele valoriza muito. Ele precisava retornar ao Enterod e traçar um plano, mas assim que chegou a Astmarsh em seu atronach voador, João sentiu a mudança no ar acima dele. Rugido. Um dragão. Ele pode ver um dragão voando mais alto e mais rápido do que o atronach em que ele está. Não importa o que aconteça, os dragões governam o céu e, se quiserem, ninguém pode alcançá-los. Mas aquele dragão nem se importou com João ou qualquer um no caminho e voou para o sul. Sua direção não importava, mas a direção de onde ele veio era o Enterod, o que importava. O Enterod está protegido. Os sistemas de defesa podem segurar um dragão por um bom tempo até que o povo de Enterod e Sartal cheguem a um abrigo seguro. Em Sartal, há Adaritoerin e o Enterod, há uma grande abóbada sob a montanha. Existe também uma mina e algumas grutas preparadas para estas situações. De qualquer maneira, João decidiu cortar a jornada de poucas horas em 1 hora, pegando um atalho. E ele alcançou Enterol depois de esgotar metade de sua mágica para se teletransportar acima do santuário de Azura. Ele podia ver todo o porão de cima da grande estátua. As cidades estão seguras, mas o porão parecia em alerta extremo e colunas de fumaça vinham da fortaleza que estava. Além disso, o exército Stormcloak estava bloqueando a estrada para o sul. O que aconteceu? Alina, você pode me ouvir? João usou sua telepatia para tentar ligar para Alina, mas ela não respondeu. Seu coração afundou e sua reação assassina distorceu sua aura que se libertou sem sua vontade. João estava prestes a gritar para o céu com raiva, mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma mão o agarrou pela orelha e o jogou de cima do santuário imponente até o nível da terra.
A figura que apareceu em seu lugar suspirou de cansaço e sumiu daquele lugar, aparecendo bem ao lado de onde João estava prestes a cair. João, que atualmente estava em queda livre, conseguiu organizar seus pensamentos e levitar, logo antes de cair de cara. Seu corpo começou a suar frio agora que encontrou o chão a 1 polegada de distância dele. Sua raiva irracional desapareceu, mas seu orgulho estava quase destruído. Quem em sã consciência iria agarrá-lo pela orelha e jogá-lo assim em Winterhold? Isto deve ser. Nurina. Nós precisamos conversar. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, João foi arrastado por Nurina para o colégio sem que ninguém visse ou soubesse. Os aposentos de Nurina estavam bagunçados como sempre, mas hoje havia uma nova adição à bagunça. Uma cabeça montada em uma haste de metal que parecia muito animada por algum motivo. Isso é algum tipo de Dadra? João perguntou enquanto cutucava a cabeça com o dedo, fazendo-a reagir violentamente. Apenas um tolo que atacou sua esposa. Nurina disse enquanto passava por uma montanha de livros. O rosto de João endureceu e um olhar assassino foi visto em seu rosto quando ele virou a cabeça. Do que você está falando? Ele perguntou, mal conseguindo se conter. Ei, João. Desafio. Vendo o olhar perigoso em seu rosto, a cabeça demoníaca mostrou um sorriso nojento. A mão de João instantaneamente segurou a sorridente cabeça demoníaca e enquanto ela continuava rindo, ele sorriu de volta e deixou algo escuro dentro dele sair. A infecção do caos foi direcionada através das tatuagens místicas nos braços de João diretamente para a cabeça. Fale sobre o brilho vermelho de Alina o quanto quiser, mas a infecção do caos contém todos os segredos profanos que fariam o diabo chorar. E lamentou. Suficiente. Se não fosse por Nurina gritando com João, ele teria purgado completamente a cabeça em um instante, mas ele a devolveu violentamente de volta na haste de metal, causando mais dor. O que aconteceu com Alina? João perguntou. Nada. Nurina respondeu enquanto se aproximava dele. Ela apenas se esforçou mais em uma profecia. Ela não precisa se esforçar para ver as profecias. João retrucou. É problemático. Nurina disse ao dar um tapa no braço de João. Nunca perca o juízo assim na frente de ninguém. Estávamos sendo observados o tempo todo. As sobrancelhas de João franziram enquanto ele não entendia o que Nurina estava insinuando. Assistido? Ele perguntou. Por acaso você encontrou um dragão que estava voando para o sul? Eu fiz. O que aconteceu? Nurina suspirou e caminhou até uma cadeira. Ela então começou a contar a João o que aconteceu em Winterhold de ontem até agora, começando com as poucas batalhas que ocorreram, o que aconteceu com a guarnição Stormcloak em Fort Castav, as estranhas entidades conhecidas como Daedric e Minions e os avistamentos de todas as criaturas malignas ao redor de Winterhold. O culpado era óbvio desta vez. O culto do dragão e seus mestres dragões. João não tinha certeza se tal coisa poderia acontecer, mas sua existência como uma potência em Winterhold forçou os dragões a buscar uma facção própria agora que a guerra estava indo mais devagar do que eles esperavam. João usou influências políticas e comerciais para pressionar a guerra a um estado preguiçoso que não era o que os dragões queriam. Agora que eles lideram um exército próprio, eles começaram a desfazer diretamente o projeto de paz de João e atacaram Winterhold como a facção que apoia o Dragonborn. Ele pode ter evitado a tensão como o Dragonborn, mas não poderia evitá-lo como alguém que é contra a guerra. Os dragões agora estão preocupados com seus esforços para impedir que os Nords se matem, o que significa menos almas para devorar para Alduin. Isso significa que nossos esforços estão funcionando. João disse. Verdadeiro. Nurina acenou com a cabeça, mas os dragões estavam nos observando o tempo todo. Aquele dragão que você viu recuar era o que orquestrava o ataque ao redor do porão do céu, comandando as forças terrestres através de seu domínio sobre eles. Parece que os dragões conhecem os antigos técnicas perdidas que escravizariam os mortais plantando Daedra neles e tornando-os mais poderosos. João ficou em silêncio enquanto observava a cabeça que ainda estava murchando do caos que ele usou nela. Então você está me dizendo que essa coisa que acabei de atacar era algum inocente? João perguntou.
O quê? Não. Aquele bastardo e outros como ele se aliaram aos dragões para se vingarem pessoalmente de você. Eles são velas de sangue. Velas de sangue? João ficou de pé. O que são os Bloodsails senão os inimigos mais odiados de Winterhold? O clã dos ladrões que levou os piratas Bloodburger a escravizar o Winterhold por muitos anos. João pessoalmente os erradicou e os enviou para Oblivion. Ele matou todos os machos de Bloodsail e poupou as mulheres e crianças enquanto elas escapavam em barcos no mar. Ele realmente não se importava com eles, pois as crianças não representariam uma ameaça nem mesmo em 10 anos. Eu tinha certeza que os aniquilei. João disse. Alguns sobreviveram de alguma forma. Este Daedric Minion não vai me dizer, mas ele respondeu perguntas mais valiosas. Eu adoraria saber o que você sabe. João disse enquanto se inclinava para a frente com um olhar impaciente em seus olhos. Tudo bem. Nurina falou do culto do dragão que serve a Alduin. Eles são inúmeros, mas nem todos foram revividos. Mas parecia que Alduin e alguns outros dragões ainda estavam operando antes do ataque a Eugen. Além disso, a Horda do Dragão de Alduin e o culto do dragão têm 4 facções. O primeiro é o Ar-Dragons, liderado por um dragão conhecido como Kungosvern, um dragão dourado e o campeão de Alduin. O segundo são os Dragões Sábios liderados por Onikendrog, o estrategista de Alduin. O terceiro são os Dragões Secretos liderados por um dragão desconhecido e seu papel também é misterioso, mas totalmente muito perigoso. O quarto são os Guardian Dragons, cujo líder se voltou contra Alduin na primeira era e a atual posição de líder está vaga. Esse último dragão é claramente Paturnax. Além de conhecer a estrutura da Horda de Dragões, cada facção tinha um culto a serviço e tinham vários objetivos. O culto dos Dragões da Guerra era travar a guerra. O culto dos Dragões Sábios era sabotar os inimigos. O culto dos Dragões Secretos era agir nas sombras. O culto dos Dragões Guardiões era adquirir riquezas e governar os súditos. Eles não eram bestas irracionais. Os dragões são ainda mais organizados do que João pensava que seriam. Eles basicamente governaram um império no passado, então deveriam ser veteranos neste jogo. Mas o Winterhold é um animal totalmente novo em comparação com o que eles conhecem. É um lugar de eficiência absoluta e um paraíso de oportunidades. A assustadora máquina humana em Winterhold não é movida pelo medo como o culto do dragão, mas sim pela motivação. O medo é uma forma perigosa de governar, mas a motivação é uma máquina de coração frio. Se é o Winterhold contra o culto do dragão, então deixe estar. João não tem medo nem o Winterhold. A Segunda Guerra do Dragão foi assim que começou. A Guerra Civil de Skyrim foi o Ocidente contra o Oriente, mas a Segunda Guerra do Dragão é o Norte contra o Sul. Dessa cabeça demoníaca, Nurina extraiu os porões nos quais o culto do dragão existia e operava. A Campina, Falcreat e Fenda. Parece que os dragões ganharam recursos substanciais e encontraram muitos lugares para se esconder nas montanhas geral. Isso nunca existiu no jogo e João se viu se aventurando em um território completamente novo ao seu gosto. Ele sabia o que precisava ser feito e o Winterhold estava pronto para o verdadeiro desafio. Então os dragões voam alto no céu e fazem reconhecimento. Vou desligar isso então. João disse que já tinha um contraplano. Eu deveria ir ver a Lina agora. João subiu, mas Nurina o segurou e disse que ela tinha algo a dizer. Na verdade, o motivo de ele estar aqui o tempo todo. João não esperava nada grande, mas ela apenas jogou uma bomba na cabeça dele. Seu verdadeiro inimigo, ela disse. A visão que a Lina colocou sua vida em risco para ver. Como? Isso é bobagem. João não é desrespeitoso com Nurina, mas quase gritou com ela de raiva. João, acalme-se. Calma. Isso é loucura. Meu verdadeiro inimigo? Aquela minha esposa idiota. Não acredito. João nunca questionou a Lina no passado, pois ela sempre foi a sábia, aquela que sabe das coisas. Mas desta vez João estava questionando a sanidade de todos e isso é João Dari fazendo isso. Ele saiu correndo do quarto de Nurina e saiu da faculdade para sua casa. Todos estavam lá, mas ele os ignorou e foi para o quarto principal onde a Lina estava descansando.
Vocês não são meus inimigos, seus malditos tolos. Nenhum de vocês é. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.